absolutamente claro que é mentira. Bom, para esclarecer algumas coordenadas políticas fundamentais, né? Eu vi muito debate aí, onde o pessoal falava o seguinte, que isso daí é o 11 de setembro israelense, que os israelenses estão por detrás do negócio, que permite eles reprimirem os palestinos, ou então que foi um erro muito grave dos palestinos de fazer isso daí, porque agora o Estado de Israel, blá, 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 blá. Isso é tudo bobagem, né? Vamos pegar aqui a declaração do próprio Netanyahu. Ele explicou para o Biden o seguinte: nós precisamos restabelecer a nossa capacidade de contenção. Ele usou, no jornal que eu li, que é um jornal em inglês, falava deterrence. Quer dizer, você tem o poder de evitar que uma determinada coisa aconteça. Essa frase é uma frase muito significativa. Porque se ele tá, ao mesmo tempo que ele está dizendo que ele precisa recuperar a capacidade, ele está dizendo também que eles perderam essa capacidade. Quer dizer, eles perderam a capacidade de conter a rebeldia, a revolta dos palestinos. Qual é a implicação dessa frase do Netanyahu? Dessa situação, que é a situação concreta. É a seguinte: se eles não forem para uma política muito dura de esmagamento da resistência palestina, eles vão perder o controle da situação. Quem está dizendo isso é o primeiro-ministro de Israel. Não é o PCO que está falando isso. Nós só estamos tirando as conclusões daquilo que ele falou. Então, para deixar bem claro o problema político que está acontecendo aqui. A ação militar, né, dos grupos guerrilheiros palestinos, ela abriu um rombo no controle político, ou seja, repressivo, militar, policial, do sionismo sobre a população palestina. Se esse rombo não for fechado, eles podem perder o controle de toda a região. E aí não é que você vai ter, né, grupos guerrilheiros que vão atacar 2, 3 bases. Você vai ter um levante de toda a população palestina que pode se juntar com um levante de população dos estados vizinhos, Síria, Líbano, Jordânia, Egito. Você pode ter uma situação revolucionária naquela região de grandes proporções. É importantíssimo a gente ter muita clareza do problema político. Tem algumas pessoas, eu vi, elas se deixam levar pela retórica nazista do sionismo. Vamos esmagar, vamos limpar, vamos fazer não sei o quê, vamos papapá. Isso daí, até o momento, é retórica. Não é que eles não queiram fazer o pior. Mas o que está em questão aqui não é a vontade deles. O que está em questão aqui é a capacidade. Isso significa, companheiros, que nós temos aqui no Oriente Médio a maior crise política, no mínimo desde a Segunda Guerra Mundial. A fundação do Estado judeu foi uma crise, mas eles estavam com muita vantagem. As 2 guerras com os países árabes, em defesa dos palestinos, também foram relativamente fáceis de ganhar. Primeiro porque os países árabes foram traídos na guerra. Bom,
Os países árabes, em todas as três situações, foram traídos pela União Soviética, pela burocracia soviética. Segundo, foram traídos pelos próprios países árabes, pelos outros países árabes. Né? Arábia Saudita, a Jordânia nunca se colocaram do lado dos palestinos. Nunca participaram disso daí. E terceiro, o imperialismo estava no controle da situação. Né? Teve guerra e tudo mais, mas a crise não foi tão profunda assim. Essa aqui não. Essa aqui é muito profunda. Tanto que as previsões, todas elas são muito negativas. Né? O que vai acontecer? Ou seja, uma crise política de dimensões gigantescas. Vai progredir essa crise? Não sei. Vão conseguir fechar a crise? Pode ser. Mas se eles fecharem a crise agora, não significa que o problema estará resolvido. Não. Essa crise vai se reabrir mais para frente. E vai se reabrir de maneira ainda pior do que hoje. Eu vi aí vários analistas, eles analisam que a política do governo norte-americano em relação ao problema da Palestina e Israel é o pior fracasso político da diplomacia norte-americana em todos os tempos. Que os Estados Unidos está numa situação, no mundo árabe, de antagonismo, isolamento muito grande. Bom, nós vimos aí essa semana que o Biden, ele queria fazer reunião aí com vários países, ele queria fazer reunião com vários países, mas em particular ele queria fazer reunião com os três países, governos, vamos dizer assim, que são os governos mais pau-mandados dos Estados Unidos na região. Quais são eles? O Egito. O Egito, como a gente sabe, já foi, deve continuar sendo, né, uma base de tortura dos norte-americanos contra guerrilhas árabes tipo a Al-Qaeda. A Jordânia tem sido o principal ponto de apoio de Israel desde antes da fundação do Estado de Israel. A dinastia que está na Jordânia aí é uma dinastia que sempre foi profundamente ligada ao imperialismo. O imperialismo britânico deu a Jordânia para essa dinastia. E eles comeram uma parte do território da Palestina, quando houve a guerra, quando houve a fundação do Estado de Israel, e eles são responsáveis por uma das maiores repressões contra os palestinos, que é o famoso Setembro Negro, onde mataram milhares de palestinos. E nós temos, obviamente, né, na minha opinião, é o pior dos três paus mandados aí, que é a Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas. O PT não cansa de passar vergonha, né? Para mostrar que eles não estão com o Hamas, o PT falou que eles têm boas relações com a Autoridade Nacional Palestina, a OLP. Esse cidadão, ele está lá como presidente da Autoridade Nacional Palestina porque os Estados Unidos impuseram, e os sionistas. Ele é um capacho do sionismo, é uma figura vergonhosa. Ele não tem apoio nenhum. Uma pesquisa de opinião que foi feita aí mostrou que o apoio da OLP em toda a população palestina é de 12%. E o Hamas sozinho tem apoio de 53% da população. Quer dizer, que se você juntar todos os grupos armados, esse pessoal tem 70% no mínimo de apoio no meio da população palestina. Agora, o PT se esforça para fazer um papel vergonhoso, né?
O Biden queria fazer reunião com o Egito, a Jordânia e o Abbas. Os três rejeitaram a reunião. Um enorme vexame diplomático. Pô, o cara, imagina você, o presidente do país mais poderoso do mundo saiu de casa, pegou um avião, foi lá visitar você e pediu uma reunião e você fala o que para ele? Você é super aliado dele. Não. Não vão fazer reunião nenhuma. Qual que é o motivo desse fracasso? Bom, do Abbas é óbvio, né? Se ele receber o Biden, é capaz de ele cair pelo simples fato. Mas o importante aqui é o caso do Egito e da Jordânia. O que os Estados Unidos queria com eles? Os Estados Unidos queria que a Jordânia e o Egito acolhessem os refugiados palestinos. Essa é uma questão muito importante. Por que eles querem isso? Porque eles querem aprofundar a expulsão dos palestinos das suas terras, das suas casas. Se o cidadão fugir da Palestina por causa dos bombardeios israelenses, for para o Egito ou for para a Jordânia, sabe quando que ele vai voltar para casa? Só quando o Estado de Israel for derrubado. Porque até hoje, quem saiu de lá nunca mais voltou. Esse que o Biden queria que a Jordânia e o Egito fizessem. Vocês devem ter visto no noticiário que o Egito se recusa a abrir a fronteira para o pessoal sair, né? A Jordânia também. E o rei da Jordânia falou: nem falar em Jordânia e Egito recolher os refugiados. Não vai acontecer. Por quê? Porque aqui nós temos aquela situação de crise onde você perde em todas as opções, que é a natureza da crise, né? Quando a situação é ruim para você, não há opção boa e opção ruim. As duas opções costumam ser ruins. Então, por exemplo, se eles não expulsarem os palestinos, a crise vai continuar e se aprofundar cada vez mais. Se eles expulsarem os palestinos da faixa de Gaza, por exemplo, para o Egito e para a Jordânia, são 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas. O que vai acontecer? Vai desestabilizar os dois governos. Porque a situação lá já está desestabilizada, né? A gente viu as manifestações tanto no Egito como na Jordânia. O governo egípcio, que é uma ditadura militar, é o Sisi, está pisando em ovos. E o governo da Jordânia também. Se o cara recolher lá 1 milhão de palestinos em cada um dos dois países, o país vai ficar ingovernável. Por isso que eles não querem recolher o pessoal. Eles olharam para o norte-americano e falaram assim: tudo bem, você quer resolver a crise israelense abrindo uma crise aqui no meu país. Não, senhor. E é grave essa rejeição, porque a rejeição coloca em pauta até uma ruptura com a política norte-americana. Porque se essa é a solução que eles têm a oferecer, esses países estão na linha de risco. Quer dizer, eu entendo assim, eu não sou governo nem da Jordânia nem do Egito, mas se eu fosse, entenderia muito mais profundamente o seguinte: a evolução dessa crise aqui vai levar a que eu seja sacrificado pelos interesses israelenses. Então aí fica a seguinte questão: esses governos vão aceitar isso daí? Vão aceitar o sacrifício? Por aí a gente tem ideia do tamanho da crise que está formada aí, né? Um problema dessa política também é o quê? É que há vários países que estão francamente contra a política dos Estados Unidos e do sionismo. Nós temos 3 países que se pronunciaram muito
enfaticamente contra. O Irã, que inclusive advertiu que eles podem entrar no conflito, abrir novas frentes de conflito se a faixa de Gaza for ocupada. A Turquia, a importância da Turquia é muito grande, né? Por quê? Porque a Irmandade Muçulmana, que é o Hamas, é a mesma corrente política da Turquia. O último congresso do Hamas, ele foi acolhido pelo governo turco, foi na Turquia. Quer dizer, as ligações da Turquia com o movimento palestino são muito grandes. Inclusive, há a suspeita de que as armas que os palestinos estão usando teriam vindo todas da Turquia, né? Todo mundo nega, lógico. E a China também se pronunciou enfaticamente contra a política norte-americana. Os russos se colocaram numa posição de neutralidade, embora criticassem a política do sionismo, né? O Putin, ele meio que deixou escapar o nível de oposição que ele tem a essa política. Ele falou que o que está acontecendo na faixa de Gaza é igual ao cerco de Leningrado pelos exércitos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, para quem não sabe, é um dos episódios mais atrozes de toda a Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles fizeram uma tentativa de invadir a cidade, perceberam que ia ser muito difícil, e eles colocaram o seguinte: vamos reduzir essa cidade a pó. É famoso como uma das monstruosidades do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles bombardearam implacavelmente, cercaram a cidade, não deixavam entrar comida, nada. É muito parecido com a faixa de Gaza, efetivamente, né? A cidade resistiu, até que eles conseguiram organizar uma contraofensiva e fazer o pessoal recuar. Mas eles iam matar todo mundo na cidade. E matar até os gatos e cachorros da cidade. Não ia sobrar nada. O pessoal comia rato, passava fome, teve cena de canibalismo, foi uma coisa horrenda. Então, quer dizer, a declaração do Putin não é uma declaração qualquer, né? Porque ele sabe do que ele está falando, né? Do cerco de Leningrado. De fato, o que a declaração da Rússia é uma declaração mais ou menos assim: nós estamos presenciando um crime monstruoso, mas por motivos políticos e diplomáticos, nós estamos nos contendo aqui de intervir. Mas era para a gente intervir, é isso que ele está falando. Para a gente ter uma noção do tamanho da crise, o Putin, ele botou a frota dele, dos aviões mais avançados, a frota aérea dele, dos aviões mais avançados que carregam esse famoso míssil Kinzhal, né, que é um míssil supersônico que alcança mais de 1.000 quilômetros. Então ele falou: nós colocamos a nossa frota de MiGs no Mar Negro, de prontidão, e elas estão armadas dos mísseis Kinzhal, que podem atingir o Mar Mediterrâneo. Daí ele fala o seguinte: não é uma ameaça, mas é um fato. Quer dizer, os russos, eles estão se segurando para não intervir. Ou eles estão ameaçando porque eles percebem que a situação vai ficar feia, de não fazer nada, e eles precisam, né, ter algum tipo de ação. Então nós temos uma situação aí que é uma situação muito complexa. E aí nós temos o elemento que, embora pareça secundário, é na verdade o elemento principal. Que é o quê? A mobilização do povo árabe. Nós tivemos mobilizações gigantescas na Cisjordânia,
na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito, ali onde está tendo a guerra no final da Península Arábica, na Turquia, dezenas de países tiveram mobilizações gigantescas, sem falar nas mobilizações enormes que aconteceram na Europa. Ali onde o governo é mais agressivo contra os palestinos, as mobilizações são maiores, como, por exemplo, Inglaterra. Mas teve mobilização na Alemanha, na Itália, na França foram proibidas as manifestações. Nos países europeus, o problema é o seguinte: devido à política econômica, né, de importar mão de obra para desvalorizar a mão de obra local, que é a política do neoliberalismo, esses países têm, nesse momento, uma grande porcentagem de população árabe, africana e islâmica. Quer dizer, se a coisa enfeiar, e a coisa vai enfeiar, né, isso é imprevisível o que vai acontecer nesses países. O grande fator por detrás da crise são as massas. E veja bem, as massas, nesse momento, elas estão tendo uma mobilização relativamente pacífica. Não é uma mobilização agressivamente revolucionária. O que significa que o pessoal já está assustado com esse nível de mobilização. Imagine se a coisa se aprofundar. Quer dizer, o que os grupos guerrilheiros islâmicos fizeram no dia 7 foi destampar um bueiro político aí. A crise veio à tona com tudo. Nós estamos assistindo a um poderoso desenvolvimento da crise política internacional. Nós vamos ter que ver como é que isso daí vai se desenvolver. Um outro sintoma